Olá, o meu nome é Sabrina Nayave, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFMG. Sou orientada da professora Silvenite e vou apresentar o meu projeto de tese intitulado Estimativa de Parâmetros Genéticos e Estudo de Herança e Progênie de Irmãos Completos de Adênio Obeso. Adênio obeso pertence à família Apocinácea e tem sua origem da África até a Arábia. É um arbusto suculento de aspecto escultural e floração exuberante. Apesar de bastante apreciada ao redor do mundo, o interesse econômico por essa planta no Brasil é relativamente recente, mas tem se tornado uma opção valiosa para a floricultura. Adênio obeso, popularmente conhecida como rosa do deserto, pode ser considerado o novo case de sucesso da floricultura no Brasil, em função das características de resistência ao estresse hídrico, o caule dilatado, a floração prolongada, as suas flores com variabilidade de formas e cores, além da facilidade de manutenção. A espécie apresenta grande diversidade genética, com elevada variabilidade no tamanho, número e formato das flores, bem como na disposição das suas pétalas. Tudo isso define o valor ornamental da planta para o consumidor. A sua floração com elevada divergência é ideal para o setor da floricultura, uma vez que se trata de um mercado exigente. Para atender as demandas desse mercado, frequentemente produtores e colecionadores utilizam a fertilização cruzada para obtenção de indivíduos superiores e mais atrativos. A cadeia de produção e comercialização da planta no Brasil é essencialmente informal, e as plantas disponíveis no mercado são comercializadas sem qualquer tipo de registro ou proteção. Materiais obtidos nas hibridações artificiais pelos produtores são avaliados e aqueles classificados como superiores são clonados e comercializados. A comercialização das sementes, mesmo sendo uma estratégia importante da reprodução, não é adequada para esses materiais, pois não garantem as características desejadas. Quais os passos para mudarmos a cadeia produtiva da rosa do deserto no Brasil? Estudos básicos para a caracterização da espécie e compreensão de seu sistema reprodutivo deve ser o passo inicial, sendo que alguns já foram concluídos ou estão em execução pelo nosso grupo de pesquisa, e, por fim, estabelecimento de um programa de melhoramento genético. O melhoramento genético de plantas ornamentais no Brasil é incipiente, mas diversas estratégias do melhoramento genético podem ser adotadas com o uso de técnicas adequadas para a obtenção de novos cultivares da rosa do deserto. A introdução é uma das estratégias mais antigas e pode ser importante para a rosa do deserto por se tratar de uma espécie exótica. O material vegetal, uma vez introduzido, deve ser caracterizado, possibilitando o melhorista realizar hibridações entre genótipos divergentes, gerando população segregante. A hibridação é uma estratégia eficiente para ampliar a variabilidade, bem como constituir população com finalidade de seleção e lançamento de novos cultivares. Dessa forma, pensando no desenvolvimento dessas estratégias de melhoramento para a espécie, estimativas de parâmetros genéticos e avaliação do tipo de herança das características de interesse econômico são fundamentais. O sucesso da seleção é garantido pela herdabilidade de cada característica em estudo, acompanhando os possíveis resultados nas gerações seguintes. A seleção é facilitada com o conhecimento da herança de cada característica que favorece o direcionamento dos cruzamentos iniciais. A herdabilidade é o parâmetro mais relevante para a determinação da estratégia de melhoramento. Ela expressa a confiança que o melhorista pode ter no fenótipo para predizer o futuro. A predição de ganho genético, por sua vez, orienta o melhorista a concentrar seus esforços na medição dos caracteres de maior importância. O conhecimento da natureza e da magnitude dos efeitos gênicos que controlam uma característica é de fundamental relevância na seleção e na predição do comportamento de gerações segregantes e híbridas. Pensando no desenvolvimento de novas cultivares da rosa do deserto e melhoria da cadeia produtiva como um todo, objetiva-se com o presente trabalho estimar parâmetros genéticos para fins de seleção em populações de irmãos completos de Adênio obeso e determinar a herança para os caracteres de cor da flor e número de pétalas. Serão utilizados como genitores os acessos denominados ICARS, ICABD, ICAVT e ICARO. Eles apresentam variação na coloração e na disposição das pétalas, que vai de simples até triplas. Os materiais serão submetidos a cruzamentos manuais em um esquema de dialelo parcial, onde serão obtidas 6 famílias de irmãos completos com 30 indivíduos cada. A partir daí, pode-se realizar estimativas de parâmetros genéticos e estabelecer as correlações entre características morfoagronômicas e predizer os ganhos genotípicos na progênie.
Serão avaliadas as características altura da planta, diâmetro do caudex, número de ramos por planta, formato e cor da folha, número de flores por inflorescência, dimensões das flores, número de dias até a emissão da primeira inflorescência e número de dias da emissão do botão até a antese. Os parâmetros genéticos serão obtidos via modelos mistos e, posteriormente, serão calculados os ganhos genéticos diretos, indiretos e simultâneos. Ainda serão calculadas as correlações de Pearson entre as características avaliadas. Quando os indivíduos F1 de cada família de irmãos completos estiverem em plena floração, eles serão cruzados entre si, dando origem aí à geração filial 2, a F2, e também serão realizados os retrocruzamentos com ambos os genitores. A partir então das gerações filiais F1, F2 e retrocruzamentos, serão verificadas as frequências fenotípicas observadas nas populações segregantes e serão testadas por meio do teste do Q² com auxílio do programa Gênesis. Pretende-se também desenvolver, paralelamente a esse trabalho principal, a seleção de indivíduos com características morfoagronômicas interessantes para a floricultura, para desenvolvimento de linhagens endogâmicas e, por fim, produção de cultivares e sementes das mesmas. Espera-se, então, que ao final do presente trabalho, possamos compreender quais as características podem proporcionar maior ganho na seleção e entender o tipo de segregação e o tipo de herança envolvida nas características de cor da flor e disposição das pétalas. Com base nesse conhecimento, vai ser possível determinar o critério e a intensidade da seleção, o método de condução de população segregante, bem como determinar ideótipos de plantas com características desejáveis, além de obtenção de cultivares com aspecto inovador e a produção de sementes com garantias. Gostaria de agradecer à banca avaliadora, ao Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG e a todos os colegas. Até a próxima!